Despertando a consciência com vocês mais uma vez, a gente teve alguns comentários no WhatsApp dessa live de terça-feira, na qual as pessoas gostaram muito e fizeram comentários dizendo que muitas delas já estavam fazendo isso. Uma delas foi a Ana Maria Pio, que não está aí hoje. Ela disse que aquilo já é, porque eu falei aqui do Jorge Dispenza e falei de uma questão que é muito interessante, que é da gente não ficar preso no passado e procurar também se desvencilhar das coisas do presente, que o presente na realidade também não existe. O passado já passou e o presente é uma condição que vira passado rapidinho, no instantinho. O presente vira passado. Então você tá agora aqui, estou falando agora com vocês. Quando eu disser a próxima frase, já essa frase que eu estou dizendo agora já virou passado. Então, cai no mesmo caso do passado. É coisa para esquecer. Eu até tenho uma teoria de que a pessoa, às vezes, quando vai ficando com mais idade, vai esquecendo as coisas passadas, guarda ainda as coisas muito antigas, mas a memória recente fica meio prejudicada. É porque a pessoa já não está mais interessada de guardar coisa no baú. Porque não vale nem a pena a gente ficar se irritando, se dando o cuidado de ficar perdendo tempo com a coisa que você vai resolver, porque as coisas vão se resolver naturalmente. E é que a gente comentou na semana passada, na terça-feira passada, na live passada, foi que a gente tem que não correr atrás de coisa nenhuma. Na realidade, a gente tem que. As coisas não se corre atrás das coisas. As coisas tem que correr para nós. Aí a pessoa assim, mas como é que eu vou fazer isso? Você tem que atrair aquilo que você quer. E quando como existe uma energia poderosa guiando os nossos passos, guiando as criaturas, guiando a todos nós, essa energia, essa força, essa mente, vamos dizer assim, universal, ela sabe tudo que a gente precisa e vai atender às nossas necessidades. Por isso que Jesus disse: tudo que pedires na prece, né? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, dirás a este monte: sai daqui, se atira ao mar, e o monte vai te obedecer. É verdade. E quando você imagina a vida no futuro, né? Não pensa no passado, não pensa no presente, quer dizer, executa as coisas que a gente chama de presente, vai executando, vai fazendo, mas não guarda isso, não deixa isso tomar conta de você, porque você vai usar a energia para mentalizar aquilo que você quer lá na frente, ou seja, a vez de viver materializando o futuro. Porque, na realidade, o tempo não existe também. Qual é o tempo? O tempo verdadeiro é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Deus tem a eternidade. Nós não temos a eternidade, porque nós nascemos num determinado momento da criação. Porém, nós podemos já construir o que vai acontecer no nosso futuro, né? Então, a gente estava discutindo aqui sobre isso. E num livro muito interessante que chama-se Psicologia da Gratidão, a gente vai ver o seguinte, que a vivência da pessoa com amor, ou seja, nem com pseudo-amor, nem com o desamor, a pessoa vivendo com o amor na sua versão vamos dizer assim, mais pura, né? Tá, chegou aqui também agora, além da Vera Lúcia, a Maria das Graças Cunha. Ô Maria das Graças, como é que você está? Seja bem-vinda. Então, a gente lidando com esse sentido, nessa a dualidade, qual é a dualidade? Amor e responsabilidade. Quer dizer, o amor é o amor puro de Deus, no qual estamos todos imersos nesse amor. E a responsabilidade é a forma com que você atua
sempre sendo responsável. É aquilo que eu costumo dizer, não, não existe ninguém culpado de nada. Se tu fez uma coisa, um equívoco, equívocos acontecem. Todos nós fazemos coisas equivocadas. Porém, a gente tem que ter responsabilidade. Então, não existe culpado, mas existe pessoa, existe responsáveis. Então, a dualidade é amor e responsabilidade. E quando esses dois elementos, amor e responsabilidade, dão-se as mãos, isso constrói um edifício interior, um edifício dentro de nós, que vai trabalhando os condicionamentos antigos que estão ainda vigentes em nós. Quando nós pensamos no passado e nós temos a memória, essas registros eles estão incrustados no nosso interior. E o pensar no futuro é para a gente tentar reparar, reconstruir aquilo que a gente se equivocou no passado. Então, não adianta ficar lembrando do passado. Então, isso vai trabalhando nossos condicionamentos ancestrais, essa dualidade, amor e responsabilidade, e vai instalando em nós novas condutas que vão se transformando naquilo que se chama natureza ética e social, para nos fazer crescer e fazer viver bem. Está aqui também o Eduardo, né? Boa noite a todos e ao ilustre doutor Bio, Eduardo Tolomei. Ô, meu querido, meu filhote, Eduardo Tolomei, meu filhote. Então, Eduardo, você não assistiu a live passada, que foi ao vivo hoje de novo, em reprise. Normalmente nós fazemos as lives às 7h30, 19h30. Hoje eu estou aqui num papinho rápido, porque como houve muito comentário ao láteri, né, a láteri dessa live, e falando que as pessoas agradecendo, achando que a live foi ótima, que eu falei exatamente da gente esquece o passado, gente. O passado não adianta, você não vai poder voltar lá, você tem que ir para frente. Então, você vai criar com essa ideia dessa dualidade, amor e responsabilidade, você vai se enriquecendo de valores espirituais que vão despertando você para a realidade e vai apontando para você os caminhos para a sua iluminação. Uma vez que nós somos seres luminíferos, nós somos seres criados por Deus, baseados, dentro de cada um de nós existe um facho de luz muito grande que a gente precisa acender, como Jesus também recomendou. Deixai brilhar a vossa luz, como ele disse, né? Então, isso vai fazer com que essa iluminação vai nos levando, né, no sentido existencial, nos permitindo agradecer a oportunidade e bendizendo todos os acontecimentos que surgem na nossa vida. Muitas vezes as coisas acontecem completamente o contrário daquilo que a gente queria que acontecesse. No entanto, isso talvez seja a melhor coisa que nos poderia acontecer. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele procura exortar os seus discípulos, convidando a louvar a Deus com gratidão nos corações, louvar a Deus sempre. E oportunamente, ele se referia, noutra epístola aos Coríntios, que a gratidão pelos padecimentos e por todas as aflições que chegavam a ele, em razão da sua vinculação com o Mestre Jesus. Então, né? Então, gratidão também pelo sofrimento? Também. Porque o sofrimento é reparador, ele reconstrói. A gratidão pela alegria, que vai nos iluminar, mas gratidão também pelas horas de fracasso, de frustração. Eu tive uma grande frustração no dia de hoje, mas eu absorvi bem, agradeci a Deus, e Deus sabe o que faz. Eu escrevi isso ainda com uma pessoa com quem eu estava conversando, e assim, Deus sabe o que faz, porque talvez se eu tivesse obtido aquilo que eu estava planejado, que estava planejado para mim, por mim, talvez tivesse dado errado. Então, a gratidão
é como um sentido existencial, porque ela reconhece de forma dedicada o ideal libertador do Evangelho do Cristo, que deve guiar nossas vidas. Eu sou médico, trabalho com a saúde, mas o Evangelho regula e orienta o meu proceder como médico, né? Então, o Evangelho ele representa para nós uma bênção e que tudo no universo sucede em intercâmbio de valores. O universo, já diz uma frase que as pessoas repetem muito, quando você trabalha corretamente, o universo é, trabalha a seu favor e vai te ajudar. Então, existe um conflito, né, que existe em nós, que é entre a questão da a pessoa, por exemplo, que tem ressentimentos, que tem ódio, que tem não gosta de uma determinada pessoa, porque aquela pessoa magoou ela, deixou ela magoada, né? E essa mágoa, que eu costumo dizer que são as mais águas, má água, a água tem que ser boa, não adianta a água ser. A má água não serve, mágoa, né? Que faz com que a gente fique identificado com os sentimentos egoísticos, que é a nossa tônica na atual conjuntura, vai produzir uma densificação daquela, daquela parte do nosso psiquismo representada pelo ego, né? E o ego, o que, que é? O ego é a materialidade, as coisas materiais que são passageiras, que vão se destruir, que vão desaparecer. A gente não adianta a gente ficar pensando nessas coisas, né? Então, a gente tem que ter a ideia de que a gente precisa eliminar essas coisas, porque esses sentimentos negativos, eles bloqueiam as energias do ser essencial que nós somos e tornam o nosso corpo, o corpo espiritual, o corpo perispiritual, muito pesado, inchado, peso que vai se repercutir no corpo físico e na mente, e na nossa mente. Esse conflito interno pode gerar um bombardeio energético das células do corpo de tal forma, resultando nas doenças físicas. E muitas dessas doenças estranhas que às vezes aparecem em nós são geradas por esse bombardeio de energias pesadas, né? E levar para a doença mesmo, como, por exemplo, câncer, artrite reumatoide, lúpus sistêmico e outras doenças autoimunes, que é da minha área de atuação, elas vão gerar situações graves dessas doenças, além de produzir um desequilíbrio psíquico que gera também doenças emocionais, ou ainda, como é mais comum, vai gerar problemas físicos, dores musculares, fadiga, né? E coisas psíquicas que a gente já conhece, síndrome do pânico, depressão, uma série de outras coisas, que são atribuídas isso é falta da enzima, não sei o quê. Não tem nada de enzima, isso é coisa. É a inter-relação daquele fator que a gente teve discutindo aqui, que é a relação entre o corpo, né? Entre o corpo e a mente e corpo, a relação mente e corpo. Tá aí a Ana Marília Pio Ribeiro, que é minha filha, que também mandou comentário para mim sobre a live passada, sobre essa live que passou. Então, gente, para que a gente tente se libertar desses conflitos, a gente tem que desenvolver, não só do ponto de vista consciente, como também do ponto de vista subconsciente, sentimentos que possam ser positivos, né? Que a longo prazo né? Vão gerar, vão gerar a nossa cura. Porque senão a gente vai gerar conflito, vai manter um conflito, né? Que cada vez vai ficar pior, né? Por exemplo, o conflito entre essas posições egóicas, posições negativas,
né? Com essa pessoa que tem ódio, que tem raiva, que tem ressentimento, que fica magoada, que alguém fez isso com aquilo contra ela, né? Em geral, a pessoa também fez porque ela também provocou isso. Então a pessoa tem que assumir esse tipo de coisa. E a gente precisa, então, tentar se libertar desses conflitos, né? Então a pessoa acaba, se ela não consegue isso, ela vai desenvolver, por exemplo, autopiedade, que é péssimo, euforia, que também não é nada bom, né? Pode desenvolver perfeccionismo, puritanismo, por exemplo, autopiedade, euforia e perfeccionismo, puritanismo, martirização, resulta de uma pseudo-harmonia, ou seja, a pessoa não tem saúde, ela tem pseudo-saúde, pseudo-felicidade, pseudo-conforto, pseudo-sucesso. Tudo falso, nada verdadeiro. Então, uma pessoa que seja educada, segundo padrões morais muito rígidos, vai desenvolver puritanismo, perfeccionismo e torna-se muito exigente com ela própria e com os outros, no sentido de não permitir que alguém erre. A pessoa, ninguém pode errar, ninguém pode fazer nada errado. Porque, em hipótese alguma, ela aceita isso, porque ela reprime os sentimentos egóicos e não sabe julgar as coisas como ela deve fazer. Nós falamos da outra vez aqui, e como nós somos seres em construção, ainda muito longe de atingirmos a plenitude, a gente acreditar cegamente em alguém é um erro, porque cedo ou tarde a gente pode levar uma grande decepção. O autoconhecimento vai nos mostrar e mostrar a nós próprios quem nós somos e nos permite, assim, poder perdoar os outros que são tão falhos quanto nós próprios somos. Eu falei isso, né? Então, a gente precisa desenvolver crenças positivas e a ideia de que sempre as coisas vão correr para nós. Nós não temos que correr para coisa nenhuma. A minha mãe já dizia, perguntavam para ela assim, e dona Glória, e aí, como é que é? E o dinheiro? A senhora está correndo atrás do dinheiro? Eu falei assim, eu não corro atrás do dinheiro, porque o dinheiro corre mais rápido do que eu e ele foge de mim e eu não vou ter nada. Eu fico parado onde ele passa e pego um pouquinho para mim e deixo o resto, como se fosse um rio. Todo mundo tem direito a beber a água do rio. Não querer beber a água toda que você vai se afogar. Então, e aí as coisas, o dinheiro, minha mãe dizia, né? O dinheiro corria para ela. E eu aprendi isso com ela, e é verdade. Se você pensa positivo, se você tem respeito pelas coisas, respeito pelo dinheiro. Ah, mas estou falando de dinheiro porque o dinheiro é uma coisa que todo mundo. Quem é que não gosta de ter um dinheirinho? Todo mundo quer ter um dinheirinho, né? Não, faz parte. A gente precisa dele para viver, para tocar a vida. Ele faz parte, é uma coisa natural. Então, se você respeita o dinheiro, trata ele com respeito, com atenção, e não corre atrás dele, ele começa a correr para você. Então, eu costumo dizer, o dinheiro eu não cobro da pessoa, a pessoa me paga. É o contrário. Aí é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você cobrar da pessoa, você me deve tanto. Quando a pessoa diz, quanto é que eu devo? Você não deve nada. Agora, se quiser me pagar pelo que eu fiz, você acha que está valendo o que eu fiz? Então me paga. Aí a pessoa me paga. Então não sou eu que cobro, a pessoa que me paga. Então, eu não corro atrás do dinheiro, o dinheiro é que corre para mim. Graças a Deus. Tenho muito boa relação com o dinheiro. Não sou rico, sou uma pessoa trabalho até hoje para viver, ter uma vida boa e tudo, mas trabalho, vivo bem. E essa questão é uma questão puramente de posicionamento e de ideia de você ser pleno e de você ter a, a psicologia da gratidão na sua vida. Ser grato a tudo, agradece, mesmo aquilo que deu errado. Teve uma frustração, agradece. Vai dar. Por quê? Porque a coisa vai passar. Eu queria trazer essa conversa com vocês hoje, porque eu fiquei com muita pena de não poder estar aqui no horário de 19h30. Tive que botar uma live em reprise, né?
mas agora já me satisfez de estar aqui conversando com vocês esse pedacinho e agradecendo aqui, aproveitar para agradecer as pessoas que comentaram a live passada, vocês que estão aqui que não assistiram, e que essa live foi repetida hoje, foi reprise hoje, revejam a live, façam comentários, e estejam terça-feira aqui de novo. E terça-feira a gente vai continuar falando desse assunto, porque ainda tem muita coisa para explorar. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês e que nos faça ser felizes, contentes, satisfeitos, produtivos e otimistas, porque o otimismo vem da palavra ótimo, e a gente não deve nunca buscar o péssimo, porque péssimo é doença, é falta de recurso, é sofrimento, é dor, e a gente não gosta de sentir dor, né? A coisa melhor que tem é a gente se sentir confortável, feliz e satisfeito. E isso é muito fácil da gente conseguir. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor nos envolva e que nós tenhamos um sono reconfortante e possamos aprender novas lições que possamos trazer para o dia a dia das nossas vidas. Muito obrigado, meu amigo. Eduardo, venha sempre. Eu vou botar você, vou escrever você no meu grupo para você receber. Se inscreve aí no canal, dá like, gente, por favor. Bota like aí no YouTube e vê que isso aqui é relevante e para trazer mais gente para cá. Boa noite. Fiquem na paz.